Então, como a gente já viu nesse texto, ele está respondendo perguntas de plateias diversas. Tem plateia nos Estados Unidos, tem plateia na França, plateia na Itália, e ele diz o seguinte: foi colocada uma pergunta sobre o conceito de gesto como signo. Em outras palavras, existe alguma coisa como gesto e o que ele significa. Mas o conteúdo e os meios para exprimir isso existem separadamente? É preciso ter uma ideia de alguma coisa e depois buscar os meios para colocar ela em prática? Perguntas que ele está fazendo, tá? As pessoas pensam comumente que esse é o único jeito. E eu devo confessar que eu considero esse jeito completamente falso. Se você toma esse caminho, desde o início, se fica dividido entre pensamento e ação, intenção e vida. Se você tem que lidar com certas ideias que são pegas para ver a priori, depois se busca um modo para ilustrá-las. Então, ele está falando de um tipo de estratégia que é muito comum, que as pessoas usam, que é pensar primeiro e depois agir. E ele está dizendo que ele ele considera isso completamente falso. Naturalmente, se pode construir dessa maneira e será lógico. Se podem explicar as ideias, mas esse produto não vai incluir nunca plenamente aquele que fez ou aquele que o encontrou. Porque não é possível alcançar a plenitude se você toma o caminho das divisões. Né? Então, ele está fazendo uma crítica entre essa coisa das divisões, né? Desde o que ele falou antes, da divisão entre corpo, espírito, enfim. Né? Aí ele vai adiante. Isso é só um aspecto menor de um problema mais vasto, aquele da divisão rigidamente fixada entre corpo e espírito, uma cisão que, de uma maneira mais moderna, tomou o nome de diferença entre mente e corpo, ou distinção entre psíquico e físico. E ele está fazendo essa crítica em relação a essa ideia das divisões, de classificações e divisões do ser humano e da sua estrutura. Quer dizer, ele está querendo dizer que, ele está dizendo, não está querendo dizer, não, ele está dizendo que é importante a inteireza. Né? Aí ele disse: alguém aqui mencionou o ato psíquico, e ele bota esse ato psíquico entre aspas, que a pessoa que mencionou isso disse que eu buscava o ato psíquico, como se o ato que nós buscamos pudesse ser só psíquico.
nisso, ou pelo menos na direção disso, o homem age com a sua presença viva. Então, isso foi uma coisa que surgiu ali em relação ao trabalho do teatro laboratório, né? Que começou-se a falar que no teatro laboratório era um teatro físico. Aqui as pessoas estão dizendo psíquico. E muitas vezes, inclusive agora, recentemente, aqui no Brasil, eu vi um professor numa faculdade de teatro que dava a disciplina de teatro físico. E nessa disciplina ensinava Grotowski. É assim, é chocante, né? Porque absolutamente não faz sentido nenhum. Exatamente por isso que a gente usa essa nomenclatura do psicofísico, que é para não ter esse tipo de problema. Então, algumas pessoas achavam, então diziam que o teatro dele era físico. Aí outras pessoas diziam que o teatro dele era psíquico. E não é nenhuma coisa nem outra, porque não tem essa divisão. É exatamente esse trabalho do teatro laboratório ganhou um destaque excepcional no mundo, ali nos anos 60, 70, porque exatamente trouxe mais à tona essa dimensão que o Stanislavski iniciou a pesquisa, né? Essa coisa da psicofisicalidade, essa inteireza, né? Qual é a perspectiva que se abre aqui? Uma perspectiva que transcende o métier do ator, com todo o fazer de conta, com todo o recitar, representar. É a plenitude do homem que é jogada no prato da balança. Então, é disso que se trata, a plenitude do homem. Então, um ser humano, na sua inteireza, quer dizer aquilo que é sensorial e, ao mesmo tempo, como se fosse atravessado pela luz. Pode acontecer, no entanto, que quando nós tivermos alcançado alguma coisa que revela a nossa vida, nós veremos de outra maneira. Mas, naquele caso, nós estamos seguros de, permanecendo a aparência, será completamente destruído. Então, como que é isso, né? A escravidão, aí ele resume essa questão. A escravidão não deixa espaço para a verdade. Então, isso é uma, digamos assim, podemos dizer isso, né? Uma máxima grotowskiana, né? A escravidão não deixa espaço para a verdade. Aquilo que importa não é garantir a aceitação do espectador, mas se aceitar. Não se deve buscar a aceitação do espectador, mas se aceitar. A palavra mesmo espectador, pelaquilo que ela vale, é teatral, é morta. Ela exclui o encontro. Então, isso é muito importante quando ele fala dessa coisa do problema da palavra espectador, porque ele diz isso, ela exclui o encontro, porque exatamente por isso, porque ela exclui o encontro,
é que ele foi buscar outras posições, outros lugares para esse sujeito que vem de fora frequentar, que não fosse esse lugar, porque o espectador, pela própria origem da palavra, a gente sabe, é alguém que espera alguma coisa, que vai ali expectando algo. Então, ele espera, ele está precisando de alguma coisa, ele vai lá esperar que seja dado a ele alguma coisa. E ele, então, quando ele para com o teatro, quando ele interrompe o percurso do teatro laboratório, é quando ele vai para essa fase do metateatro, onde a proposta é a proposta do encontro. E isso vai evoluindo até ele chegar num conceito de que esse sujeito que vem é testemunha. Então, é uma outra posição, é um outro lugar completamente diferente. Uma coisa é o sujeito. Eu estou falando aqui como eu entendo, né, a questão. Uma coisa é o sujeito que vem de fora, esperando algo, querendo receber algo. E outra posição muito diferente é do sujeito que vem de fora, porque quer presenciar, testemunhar alguma coisa, quer ser partícipe de algo. Então, a coisa do encontro se coloca, né? Na fase do metateatro, mais explicitamente o encontro, porque esses sujeitos que vinham de fora eram convidados a fazer parte da ação. Eles entravam na cena, digamos, se existisse cena. Não era exatamente cena, era uma outra cor, uma experiência, né? Então, o sujeito entrava na experiência e vivenciava alguma coisa ali, também de ordem física, né? Com ação. Física nesse sentido da ação. A testemunha, não. A testemunha, que já surge lá no final, na última fase dele, da arte como veículo, a testemunha, ela não age, ela é partícipe no sentido psíquico-espiritual. Ela está ali, ela está testemunhando aquele acontecimento. Então, você não fala mais de cena, você fala de acontecimento. É diferente. A cena do acontecimento. São instâncias um pouco diversas. Pode ter algum nível de semelhança. Como a gente pode falar assim, no sonho. Como é essa coisa do sonho? Né? Tem uma cena que você vê, mas você é partícipe. Você é testemunha e você está dentro. Como que é isso? Essa relação. Porque tudo isso tem a ver com as instâncias psíquicas e, portanto, do inconsciente. Então, o inconsciente é convocado. O inconsciente do espectador, é claro que ele pode se apresentar, mas é mais raro. Porque, normalmente, o espectador, exatamente, existe uma separação muito distinta entre esse sujeito que é o espectador e a cena, que não faz com que o seu inconsciente seja convocado ali. Diferente, por exemplo, do Brecht, porque lá no Brecht, com o distanciamento, esse sujeito espectador, é convocado, mas é convocado como sujeito político, como sujeito da sua ação no mundo, portanto, político. É diferente.
o tipo de convocação. Porque esse sujeito lá, por exemplo, no caso do Brecht, também talvez a gente possa dizer que o termo espectador seja obsoleto, também já ali, porque tem um nível de convocação. O sujeito é convocado a participar no sentido da sua crítica intelectual, seu aparelho de inteligência, de pensamento é convocado. E o sujeito vai tendo insights, mas é tudo mais da ordem do intelecto e da coisa política, do sujeito, cidadão, do sujeito no mundo, diferente da convocação do inconsciente. Então, no texto do Performer, ele diz que eu queria achar uma coisa aqui específica exatamente na frase dele. O ritual é um momento de grande intensidade, e intensidade provocada. Então, como que eu entendo isso? Essas duas frases, né? Porque o ritual é um momento de grande intensidade, ponto. Intensidade provocada, ponto. Eu entendo que o ser humano precisa provocar intensidade, desde que o mundo é mundo. Porque, através da provocação de uma intensidade maior, que se o sujeito não provocar, só vai acontecer de tempos em tempos, sei lá, digamos que uma grande intensidade vai acontecer na vida de um sujeito, sei lá, 5 vezes durante a vida, sei lá, o cara vive 90 anos e acontece 5 vezes. É pouco. O cara precisa de muito mais. Então, com o ritual, digamos que ele vai ter uma vez por mês. Ele vai, sei lá, até 10 por ano. Se for 90 anos, olha só quantas vezes ele vai ter essa intensidade provocada. Inúmeras vezes. Então, e a intensidade provocada é que faz o sujeito ter insights e poder avançar na sua compreensão do mundo. Então, quando a gente vê lá o documentário do Herzog, da Caverna dos Sonhos Esquecidos, nossa, você vê que há 40 mil anos atrás os caras estavam fazendo aquilo. Ritual, arte. Porque, então, bom, isso é muito antes da escrita, muito antes de tudo isso que a gente pode pensar. Em termos de 40 mil anos, a escrita tem 7 mil. Imagina, 40 mil é muito, muito, muito antes da escrita. E os caras já tinham uma sofisticação extraordinária, artística. Eles tinham um pensamento, eles já assinavam os desenhos, eles tinham consciência de autoria. O cara sabia que ele estava fazendo aquilo e ele assinava lá com a mão. Então, sabe, por que eles faziam aquilo? Eles faziam aquilo, eles precisavam fazer aquilo. Para poder a sua compreensão do mundo, da natureza, principalmente, da sua própria natureza, porque esses caras são natureza, né? Não são como a gente, né? É como o índio. Não, o índio, ele não faz distinção entre ele e a natureza. Ele não diz assim, natureza. Não. Ele é natureza. Porque nós somos natureza. Só que nós, urbanos e civilizados, vamos ficando cada vez mais afastados disso. Então, esses caras precisavam entender como é que aquele negócio funcionava. Então, eles criam
criam, a criação. Eles sonham, e com o sonho eles têm visões e percepções, e eles transformam isso em arte. É ritual. A gente não sabe, porque a gente, óbvio, né? A gente vê ali na Caverna dos Sonhos Esquecidos, você vê os desenhos, você vê a sofisticação das linhas, a gente vê todo o trabalho com o movimento, quer dizer, como um cavalo correndo, que tem várias patas para indicar o movimento, o cavalo com a boca aberta, que você vê que o cavalo está relinchando, você vê que tem que o cara aproveita a tridimensionalidade da pedra para dar volume para os animais que ele está desenhando. A gente vê que ele bota um monte de pedras e faz um pequeno altar e tem lá carvão, fragmentos de carvão, que indica que ali tinha fogueira, que ali tinha possivelmente incenso. Então, tinha ritual. A gente só não sabe o som, né? Mas eles encontram, na mesma época, essas pequenas flautas feitas de osso de águia. Então, tinha música? Tinha música. Então, tinha tudo, né? Já tinha tudo. A gente fica achando que nós somos, sei lá o quê, de maravilhosos, mas os caras tinham tudo. O Herzog diz que aquilo é proto-cinema. Já é cinema. Porque tem movimento, tem som, tem luz, e essa coisa do fogo faz com que aquelas coisas se movam. Então, intensidade provocada. Ninguém morou naquela caverna que tem 400 metros, porque não tem sinal de vida humana, a não ser essa coisa da assinatura, dos desenhos e tal. Bom, então o que era aquele lugar? Se ninguém morava ali? Era um cinema? Era um museu? Era uma galeria de arte? Era um templo? O que era aquele lugar? As pessoas iam ali. Que isso a gente percebe que as pessoas iam. Os caras estudaram e viram que as pessoas iam, além do próprio artista. Então, o que era aquilo? Então, intensidade provocada. Fundamental, né? O que é isso? Eu não sei, esse documentário do Herzog me dá muita coisa, sabe? Eu já vi muitas vezes. E eu sempre vejo mais alguma coisa quando eu vejo de novo, porque tem muitos níveis que aparecem ali de assim de a palavra mesmo, espectador, é teatral, entre aspas, morta. Ela exclui o encontro, exclui a relação homem-homem. A nossa coragem de nos descobrirmos, de nos revelarmos, tem uma outra dificuldade para ser superada, causada pelos olhos do desconhecido. Não é suficiente cumprir aquilo que nos revela. Se deve fazer mais do que isso. Cumprir isso da melhor maneira possível, em plena luz, não furtivamente, mas abertamente. Então, talvez isto seja um signo, ou se torna.
Bom, aí ele termina de responder essa pergunta e começa a responder outra pergunta. Aí ele diz assim: o que quer dizer não se esconder? Simplesmente sermos inteiros. Sou como sou. Então, a nossa experiência e a nossa vida se abrem. E cada experiência essencial da nossa vida se realiza pelo fato de que tem alguém conosco. E não importa se essa outra pessoa está presente agora, nesse momento, ou se ela esteve presente num outro tempo, ou se ela estará presente. Aquela pessoa ou está ou existe como uma necessidade que se faz real. Ele, ela, o outro que chega, emerge das sombras, invade a nossa vida, é encarnado em carne e osso. Somos como um grande livro, onde está inscrita a presença de outros seres, humanos. Graças a isso, cada experiência essencial se torna tangível. No cumprimento de experiências essenciais, sabemos disso. Alguma coisa me acontece. Isso aqui é muito interessante, né? Essa coisa da experiência essencial. No cumprimento de experiências essenciais, nós sabemos, dois pontos, alguma coisa me acontece. Então, isso é muito importante, né? E é isso que o ritual quer portar para o sujeito que está ali. Que alguma coisa aconteça a ele.